Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Eu vim trazer algo para vocês sobre a verdade na história e a verdade da história. Muitos historiadores e teólogos não falam a verdade decorrente à história e à Bíblia. Muitos são os interesses em cada tempo na história. Tiranos que mudaram os relatos acontecidos e assim chegando até nós histórias forjadas e mentirosas. E muitos, desde pequenos, aprenderam errado e por não buscarem o conhecimento da história, estão até hoje no erro. A mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. Hoje, nos últimos tempos, a verdade está sendo revelada e muitos não aceitam a verdade porque aprenderam a mentira. Vamos à história para que você possa entender. As datas mencionadas pode ser para mais ou para menos. No ano de 75, Jerusalém foi tomada e destruída pelo exército de Tito, comandante romano. O imperador na época era Vespasiano. Bem sabemos que Roma, já antes do Filho do Criador vir a este mundo, Roma queria dominar o mundo, queriam tudo. Muito bem, Tito atacou e destruiu Jerusalém. Ficou tudo em ruínas e levaram os documentos, pergaminhos, a história do povo judeu. Tito levou tudo para Roma. A prova está relatada no Arco de Tito, lá em Roma. O monumento existe até hoje. Foi feito um monumento enorme lá. Está até hoje lá, a prova. É só procurar no Google o Arco de Tito. Você vai ver a verdade. Em 135, no ano de 135, o imperador Adriano mandou arrasar Jerusalém de novo. E construiu outra cidade ali e colocaram o nome de Hélia Capitolina. Fizeram um templo em adoração ao deus Júpiter. Era uma colônia romana que morava em Jerusalém. Ou seja, tomaram posse de Jerusalém e impediram que os judeus entrassem na cidade sob pena de morte. Olha só. Olha só. Os judeus tiveram que viver em aldeias em redores. Ou na Judéia, que os romanos também mudaram o nome. Colocaram o nome de Síria-Palestina. Os judeus passaram fome, eram vendidos como escravos. Os judeus sofreram muito. E isso foi se arrastando até a era do imperador Constantino, que adotou o cristianismo. Como disse lá no começo, todos tinham seus interesses. Então ele mandou construir várias igrejas em Jerusalém. Belém, Galiléia. E os judeus proibidos de entrar em Jerusalém. Então Roma, Constantino, construíram várias igrejas católicas dentro de Jerusalém. Se você ir lá hoje, você vai ver onde diz que enterraram o Filho do Criador, ali tem uma igreja em cima, católica. No Getsemane tem uma igreja em cima, católica. Então eles tomaram
destruíram Jerusalém, tomaram, e onde eram os lugares sagrados, eles ergueram uma igreja assim, para dizer, nós somos a igreja certa. Só liberaram os judeus para entrar em Jerusalém uma vez por ano, para lamentarem a destruição do templo, olha só. Roma sempre quis ser dona de Jerusalém. Até hoje. Até hoje. Isso vai, na história daqui para frente, você vai ver. Lembra de Hitler? Apoiado pelo Papa Pio XII. Porque eles querem Jerusalém. E Hitler foi lá e matou milhões de judeus e Roma apoiou, claro. É o que eles querem, Jerusalém. Morreu milhões de judeus, milhões. Do ano 636 ao ano 1099, os judeus puderam morar em Jerusalém, com a ajuda dos árabes, que expulsaram os romanos e destruíram e danificaram algumas igrejas. Com isso, o Papa ficou irritadíssimo, furioso, que do ano de 1200 a 1800, olha só, Israel foi dominada pelas cruzadas. Lembra? Já ouviu falar? Houve várias guerras nesse período. A pedido do Papa Urbano II, vieram da Europa um exército de plebeus e massacraram os não cristãos, ou seja, os não católicos. Porque a ordem do Papa era, só existe uma religião, a católica. Durante esse período da história, muitos judeus ou quem não aceitassem ser católico ou fosse contra os ensinamentos da igreja romana, era acusado de herege, feiticeiro, bruxo, e eram perseguidos, presos, torturados e depois queimados em fogueiras em praça pública. Olha só. E ainda, além disso, destruíam a família toda, quando era acusado, tomavam seus bens. Roma é nosso. Isso era com agricultor, era terras, era casa, era terreno, era... Entendeu? Falando assim, né? Falando assim, não dá para imaginar tamanha crueldade que eles cometeram contra a humanidade da época. Isso foi no mundo inteiro. Mas eles atacavam aldeias e destruíam cidades inteiras. Estupravam as mulheres. Esse período é conhecido como Inquisição Romana. Também conhecido como período das trevas, olha só. Onde além das mortes, os papas inventaram suas doutrinas. Essas doutrinas que está hoje. Por exemplo, adoração à imagem, purgatório, confissório, tudo esse negócio aí foi inventado nessa época. Se você entrar no Google, ali, digita as 10 técnicas de tortura da Inquisição Romana. As 10 técnicas, ou as 10 ferramentas usadas na tortura. Aí você vai ver a crueldade que eles faziam quando alguém era acusado de herege. Tá?